irmãos, bom dia. Estamos de volta aqui com mais um vídeo onde a gente vai buscar agora dar sequência aos nossos estudos, do estudo aprofundado da doutrina espírita, com o roteiro 1 do módulo 5 do livro 3 do EAD, que tem cujo título Marta e Maria de Magdala. E aí, a proposta então é que a gente se aprofunde um pouco nessa narrativa do Cristo, que foi uma situação vivida por ele, mas que carrega também muitas coincidências com outros trechos, inclusive do Velho Testamento, como nós veremos, né? Mas então vamos nos concentrar na narrativa da história de Jesus visitando Marta e Maria, que está descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 40, que diz assim: ao prosseguirem a jornada, quer dizer, nessa jornada eles estavam indo para Jerusalém, né? Então, ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia e uma mulher de nome Marta o hospedou. Seguindo, o Evangelho nos narra assim: ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se, e a ideia de distração aqui está em desatenção, alinhamento, né? Em torno de muito serviço. Quer dizer, não é uma distração voluntária, ela tinha muitos afazeres e por conta desses afazeres não dava atenção ao Cristo. Seguindo, no versículo 40 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, o evangelista narrará assim: colocando-se perto, disse, essa é Marta, coloca-se perto do Cristo e fala para ele: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Quer dizer, fazer todo aquele trabalho sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. E ela mesma responde pelo Cristo: dize-lhes, pois, que me ajude. E é interessante que o Cristo dirá a Marta: Marta, Marta. Só aí você já percebe que tem toda uma resposta, né, nessa repetição do nome. Marta, Marta. O Cristo já respondeu para ela, mas ele dirá ainda: Maria escolheu o que é mais importante, isso não será tirado dela. Mas o que nós temos por detrás dessa história é algo muito maior. É uma composição que se repetirá também no episódio narrado na Gênese, vivido por Caim e Abel, na figura desse triângulo, onde na base estarão Caim e Abel e no topo Deus. Novamente revivido numa parábola que o Cristo conta, a parábola do filho pródigo, aonde na base da pirâmide nós teremos o irmão do filho pródigo, o filho pródigo e na parte de cima o pai, esse que continua representando Deus. E no caso de Marta e Maria, temos na base da pirâmide Marta de um lado, Maria do outro, e no topo o Cristo, que é o representante de Deus. Então, e por estranho que possa parecer, mas não tem nada de estranho, é muito proposital, nos três agrupamentos na base nós temos irmãos. E no topo temos sempre a representação divina. Se nós analisarmos de forma superficial os casos de Marta e do irmão do filho pródigo, é bem possível que a gente acabe esboçando alguma simpatia pelo proceder desses personagens. Porque vamos lá, poxa, o irmão do filho pródigo, ele fica trabalhando junto ao pai, e aí o filho pródigo chega
e recebe um tratamento, nossa, dá a impressão que o irmão do filho pródigo, ele realmente tem razão. E no caso de Marta, a mesma coisa. Ela está lá trabalhando, desempenhando os afazeres, e enquanto que a irmã está ali sentada. E já no caso de Caim é mais difícil você esboçar qualquer tipo de simpatia. E notem aqui, não estou validando o comportamento nem de Marta, nem do irmão do filho pródigo. Eu estou dizendo que eu consigo sentir alguma simpatia pela postura deles. Eu olho e falo, nossa, mas talvez eu também tomasse essa mesma atitude se uma situação parecida acontecesse na minha vida. Já no caso de Caim é mais difícil, por quê? Porque Caim mata o seu irmão e isso vai inviabilizar qualquer tipo de absolução na parte da nossa psique em relação ao comportamento de Caim, né? Mas é muito mais fácil a gente se identificar com Marta e com o irmão do filho pródigo, em algum nível, tá? E é nessa identificação, penso eu, que a história ela acaba ganhando relevância para a nossa própria vida. Porque é a partir daí que você começa a compreender de forma mais profunda, ou pelo menos ter a oportunidade de compreender de forma mais profunda, a expressão desse, que é na verdade um mito fundador, que a gente vai avaliar daqui a pouco. Um sistema de comportamento que segue a humanidade desde sempre, daí ela se repetir tanto. Né? Daí ela ser esse elemento presente rapidamente em 3 histórias. Eu nem me aprofundei para ver se ela estava em mais, porque eu não vejo necessidade disso. Mas é bem possível que, fazendo uma leitura mais próxima do Evangelho, a gente vai encontrar outras situações, né? Onde isso acaba de uma forma mais clara ou mais sutil se repetindo. E a partir daí, a nossa proposta passa a ser a de compreender o mito fundador. E para isso nós vamos recorrer ao mais antigo. Porque o mito fundador, ele é uma representação simbólica que vem da nossa pré-história, que vem do período ainda anterior à história. E por isso vamos recorrer então à história de Caim e Abel, na Gênesis, capítulo 4, versículo 1, aonde nós vamos ter, de forma bem resumida, Caim e Abel, que são irmãos, filhos de Adão e Eva. E esse simbolismo é muito importante que a gente compreenda, porque ele nos conduz a diversas áreas diferentes do emprego da figura simbólica. O primeiro é literal mesmo, irmão, consanguíneo, né? O segundo é a figura de Caim e Abel como filhos de Deus, ou seja, isso vai abranger toda a humanidade, essa grande irmandade que descende de um só Criador, Deus, portanto, irmãos. E finalmente, nós temos ainda a ideia de Caim e Abel como partes de um todo. E Caim e Abel seria então nos velhos desenhos, a gente veria aquelas figuras do anjinho em um ombro e o diabinho no outro ombro, né? Cada um dando a sua opinião, e aí Caim e Abel. Ou ainda na cultura oriental, o símbolo yin e yang, que tem aquela representação metade preto, metade branco, se entrelaçando como forma de um só símbolo, né? Ou seja, o nosso interior que abriga tanto a Caim quanto a Abel. As nossas propostas que já encontram
harmonia com as leis divinas e outras que nem tanto. Então, essa simbologia narra ainda, além desse aspecto mais direto às figuras de Caim e Abel, narra ainda um outro elemento que está retratado no nascimento da humanidade, nos pais de Caim e Abel, Adão e Eva, que são aqueles elementos que deixam o reino animal e ingressam no reino nominal, após se alimentarem da fruta do conhecimento do bem e do mal. Isso seria por consequência do evolucionismo propriamente dito, capacidade de escolha. E a partir daí começa a sentir os efeitos da justiça de Deus. E as coisas vão se encaixando, porque não é um castigo deixar o paraíso. O paraíso aonde reside o reino animal, que por não ter escolha, não tem a necessidade da justiça divina. Não escolhe. Não tem. A justiça não abrange aquele canto. É pura misericórdia divina. Daí a ideia do paraíso. E o ingresso no reino nominal, onde eu já comi da fruta do conhecimento do bem e do mal, começo a escolher e posso ser tanto Caim como Abel. E se eu sou Abel, eu sou aceito, como nós vamos ver daqui a pouco. Se eu sou Caim, eu não sou aceito, justiça divina. Isso não é um castigo, isso é mais puro evolucionismo darwiniano presente no Antigo Testamento. Daí a ideia do mito fundador, que são histórias que foram compreendidas de maneira empírica ainda nesse momento aonde a humanidade nasce, na figura de Caim e Abel, aliás, na figura de Adão e Eva, e por perceber, existe a capacidade de articular, ainda que de forma verbal. E aí a gente segue na Gênesis, no capítulo 4, versículo 2, a gente já começa a identificar a base da pirâmide, porque diz assim: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Quer dizer, se Adão e Eva simboliza a perda do paraíso, ou seja, a capacidade de escolher, e por conta disso, de submeter-se agora à lei de justiça divina, Caim e Abel já apresentam um novo nível, é a descendência, quer dizer, a evolução da humanidade agora ingressando pelo mundo da agricultura. Abel, pastor de ovelhas, a criação de animais. Não há mais a necessidade de vagar em busca de alimento. Agora já é possível o estabelecimento de comunidades mais sofisticadas, baseadas em vilas primitivas. E é nesse contexto de símbolo, de mito fundador, que surge então a descendência de Adão e Eva no símbolo de Caim e de Abel. E aí a gente vai continuando dentro dessa simbologia toda, e a gente vai ver em Gênesis, no capítulo 4, versículos 3 a 4, o surgimento do topo da pirâmide. Opa, então já há a percepção de Deus, porque diz assim: passado algum tempo, você desenvolve a agricultura, você desenvolve a criação de animais, e você começa a usufruir de mais tempo. Você não precisa estar constantemente andando em busca de subsistência. E começa a sobrar tempo para pensar em outras coisas. O que eles vão pensar? Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos em sacrifício ao Senhor. Você vai pensar em Deus. A humanidade já está tão sofisticada que tem, então, condições de se adentrar no elemento divino. Então, passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em sacrifício ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu do primogênito de seu rebanho e das gorduras dele. Então, nós temos aqui já outro símbolo bem interessante, que é a ideia do sacrifício ao Senhor
né, que representa hoje ainda, nas nossas vidas, todo e qualquer esforço dirigido a um objetivo específico, gente. Todo. Imagina aí, passar numa prova, sacrifício ao Senhor. Em potencial, tá? Conseguir um bom emprego, um emprego melhor, sacrifício ao Senhor. Aplicar esses conhecimentos que nós buscamos aqui dentro do Espiritismo na nossa vida prática, sacrifício ao Senhor. E daí vai. A gente falou todo esforço com foco em um objetivo. E aí o que define, o que valida esse sacrifício como sacrifício ao Senhor? Bom, a Gênese conta também. Ela lá no capítulo 4, versículos 4 a 5, que é a sequência, vai dizer assim: e o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferenda, mas não olhou para Caim, nem para seus dons. Olhe, percebam a grandeza do que está contido aí, porque nesse mito fundador, nessa história que foi composta ainda na pré-história. E o que é pré-história? Muitas vezes a gente vai pensar na figura dos Flintstones, ou vamos pensar na figura de um homem de Neandertal, ou de um homem acelvajado. Mas, na verdade, a pré-história não representa esses elementos. A pré-história, ela representa um momento onde a capacidade da escrita não havia sido desenvolvida ainda. A pré-história, ela representa, portanto, um momento onde, para transmitir conhecimento, a humanidade se empregava da transmissão oral de conhecimentos. Ou seja, era necessário que eu gravasse uma história na minha mente para que pudesse repeti-la para a minha descendência, que novamente iria gravar nas suas mentes, repeti-la novamente, transmiti-la para as suas descendências. Nesse momento da humanidade, somente as histórias muito importantes eram retidas. Conseguiam chegar à posteridade. As histórias que tinham menos significado não chegavam. É por isso que existe uma grandeza nessa história que transcende a pré-história. Esse conto contido na Gênese transcendeu esse momento da pré-história e foi na história registrado e compõe, entre tantos outros, o Velho Testamento. Então, era necessário perceber empiricamente esses elementos, essa relação, e articular por intermédio de palavras, e transmitir, e preservar. Daí essa história chegar até onde chegou, e até nós, nos dias de hoje. Por isso que ela é tão rica em síntese, em simbologia. Por quê? Porque tudo isso conseguiu ser articulado por conta da necessidade da preservação da própria vida. E percebam como é uma história fundamental para a nossa própria vida. Para que a gente consiga chegar a algum lugar com alguma condição, com alguma qualidade de vida. Né? Quer dizer, ela está falando aqui, então, essa capacidade, esse momento em que a humanidade desperta para o Criador e para o comportamento. Quer dizer, passar numa prova pode ser um sacrifício a Deus, desde que eu empregue meios que estão em harmonia com os valores divinos. E aqui já há uma identificação do que é válido e do que não é válido. Por quê? Porque o Senhor olha com agrado para Abel. Abel, ele está fazendo um sacrifício a Deus e o sacrifício é recebido. Ou seja, os meios que ele emprega para alcançar esses objetivos estão em harmonia, em equilíbrio com os valores de Deus. Enquanto que Caim, ele busca muitas vezes o mesmo objetivo, mas ele emprega de meios que
não estão em harmonia com os valores divinos. A forma ou o meio que eu irei empregar para chegar ao meu objetivo define se o meu sacrifício é aceito ou não por Deus. Perceberam o que está contido aqui? Válido para todas as gerações, daí ter chegado até agora. Mas não para por aí, porque na sequência, nos versículos 5 a 7, eles vão nos dizer assim: Caim ficou extremamente irritado com isso e seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado e abatido? Se fizerdes bem, sem dúvida será aceito. Mas se fizerdes mal, sem dúvida o pecado está em sua porta, espreitando, e tu deves dominá-lo. Então aqui fica muito claro, porque notem que na história Deus não explica o que está errado e está subentendido que Caim sabe. E nós também sabemos. Quando a gente vai passar numa prova e cola, a gente sabe que está errado, que o sacrifício não será aceito, que a gente vai ter que pagar por isso em algum momento. Da mesma maneira como quando eu estudo, eu me dedico e passo o sentimento sublime de conquista, define que o sacrifício foi aceito. Então, Deus aqui, ao conversar, o topo da pirâmide, ao conversar com Caim, em primeiro momento já diz: Deus é sempre acessível. Ainda que o teu sacrifício não esteja sendo aceito, Deus fala contigo. E Deus te mostra exatamente por que o teu sacrifício não foi aceito. E é só fazer certo. Se fizeres bem, sem dúvida será aceito. Mas se fizeres mal, o pecado está em tua porta e tu deverás dominá-lo. Quer dizer, então, se fizeres mal, é só dominar o problema, reequilibrar, redirecionar de forma que torne-se harmônico com Deus, que será aceito também. A proposta da reeducação está contida aqui. E aí que finalmente fica descrita essa relação Caim e Abel na base da pirâmide, Deus lá em cima, Abel atuando, buscando seus objetivos de forma harmônica com os ideais de Deus e sendo aceito e alcançando, Caim buscando seus objetivos sem harmonia, de forma desarmônica e não sendo aceito. E o nascimento de uma inveja em relação ao seu irmão, a Abel, e da ira em relação à figura divina. Isso é exatamente o comportamento oposto ao que Deus propõe. Quer dizer, Deus propõe que se domine o pecado que é simbólico também, que representa exatamente essa falta de sintonia entre aquilo que eu faço e o que Deus pretende, né? Que é que o Cristo mesmo vai apresentar quando ele comenta: seja seu dizer sim, sim, não, não, quer dizer, eu sei o que eu devo fazer e faço. Sou Abel. Eu sei o que eu não devo fazer e não faço. Meu comportamento é de Abel. Meu sacrifício é aceito. Mas para Caim eu sei o que eu devo fazer e não faço. Estou agindo como Caim. Eu sei o que eu não devo fazer e faço. Estou agindo como Caim. É só resolver essa celeuma, é só transformar o meu dizer em sim, sim, não, não, que eu automaticamente ingresso para o lado de Abel, segundo os versículos 5 a 7 do capítulo 4 de Gênesis. No entanto, Caim opta por manter o seu comportamento sim, não, não, sim. E disso surge a inveja e a ira. E aí, o que nos leva
há consequência disso, né? Porque no capítulo 4, versículo 8 da Gênesis, nos é narrado então essa consequência. Diz assim: Caim disse então a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. E aqui a gente quer destacar os momentos em que comungamos com objetivos elevados dentro de nós, porque é nesse campo que isso é bem útil. Então a gente acaba comungando com um objetivo, uma proposta muito elevada, e acaba desistindo dela no meio do caminho. Por quê? Porque o Caim que habita em nós mata o nosso próprio Abel, o Abel da nossa intimidade. Voltando para aquela simbologia onde nos apresenta Caim e Abel como membros de um todo, como habitando dentro de mim. Então aqui é bem importante essa colocação para que o Caim que habita em nós, a ele nunca seja permitido matar o Abel que habita em nós, né? Essa é, numa interpretação, não é a única, mas é uma interpretação muito válida para esses elementos. E a partir do versículo 11 ao 12, no capítulo 4 de Gênesis, nos será retratada então a consequência de permitir que Caim vença dentro de nós, né? O texto é narrado assim: de hora em diante, Deus falando com Abel Deus falando com Caim a partir do momento que ele mata Abel. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela te negará seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre ela. Interessante que aqui tem alguns símbolos, nós vamos escolher apenas 4 deles para nos aprofundar nessa que é, na nossa concepção, também a representação do verdadeiro inferno simbólico, que está contido particularmente no Velho Testamento. Esse inferno, que não representa um local geográfico, mas, na verdade, uma vida íntima, uma psique em desequilíbrio por conta do seu comportamento. É o verdadeiro inferno. É a chama que não queima, porque eu estou vivo e, enquanto eu estiver vivo, essa chama queimará em mim. E olha só como ele se afigura aqui com uma simbologia bem interessante, a ideia do peregrino e errante. E tu serás peregrino e errante sobre a terra. Quer dizer, peregrino é aquele que está em viagem, e errante não sabe onde ir. É aquela viagem que não tem sentido. E a viagem é a vida, tá? Mas a minha vida, na viagem da minha vida eu sou errante, eu não tenho um destino, portanto a minha vida não tem sentido. É a porta do inferno. De hora em diante serás maldito. Esse é um outro elemento que é muito literal, não é simbólico, não. Porque a ideia de maldito é sinônimo de maldito ou amaldiçoado, né? Também causador de desgraça. Quer dizer, a desgraça habita em mim e eu causo, porque a boca fala do que está cheio o coração, dirá o Cristo, né? Quer dizer, como o coração é esse ambiente de infelicidade, porque maldito também é infeliz, também é sinônimo de maldito, infeliz. E como, por buscar objetivos em desarmonia com os valores do Cristo, eu jamais os alcançarei, ainda que alcance, então essa é a minha verdade, essa vida de infelicidade, de maldição e também de causador de desgraça, causador de maldades ao meu derredor. Outro elemento, serás de hora em diante serás maldito e expulso, a expulsão, a exclusão, a incapacidade de se sentir membro do conjunto, de se sentir parte.
porque eu mesmo me excluo. Essa justiça que habita na minha própria consciente me auto-exclui de todo e qualquer conjunto. É o inferno. Olha, os elementos simbólicos que vão representando esse verdadeiro inferno, que é muito pior do que aquela imagem, né? E aí a ideia, quando cultivares a terra, ela te negará seus frutos. Quer dizer, não importa que você trace seus objetivos, eles jamais serão atingidos. Por quê? Porque o verdadeiro objetivo é estar em sintonia, em harmonia, em equilíbrio com Deus. É a partir daí que eu fruo da felicidade, que o meu sacrifício é aceito. E se eu não faço bem, como nos relata Gênesis capítulo 5, capítulo 4, versículos 5 a 7, não é aceito. Então não importa que eu plante, a terra não vai produzir. Nesse volume de simbolismo que é extremamente útil e atual. Não só útil, é atual. Bom, gente, e agora que a gente já fez essa análise do mito fundador de Caim e Abel, né? O que a gente pretende ressaltar com tudo isso? Bom, são vários níveis. O primeiro é que as histórias refletem exatamente a própria interpretação. Nós temos aí, na figura de Caim que mata Abel, a interpretação mais íntima. Aquela imagem onde o Caim que habita em mim extirpa, elimina, destrói o Abel que há também dentro de mim. Então são as minhas aspirações a Deus que irão encontrar sempre o elemento Caim, o elemento opositor, né, que está fundamentado nos aspectos do meu comodismo, nos aspectos das agruras da vida e por aí vão. Nós temos ainda, na figura do filho pródigo e seu irmão, a representação dos mesmos elementos no campo do coletivismo. E a partir daí, que é a ideia da expulsão. O irmão do filho pródigo quer expulsá-lo dali. Não quer coexistir junto com ele. E no campo do coletivismo, isso dará origem às guerras, isso dará origem às diferenças raciais, ideológicas, e por aí vão. E migrando para a história de Marta e Maria, nós temos ali a literalidade, aonde os vínculos consanguíneos apresentam no meu semelhante um elemento que eu quero tomar para mim. E a partir desse momento em que nós temos essas dimensões, a gente mescla uma dimensão na outra, porque elas se encaixam também, dado a grandeza dos valores que foram por nós analisados até agora. Porque esses valores são sistêmicos, eles estão presentes nos 3 modelos e eles são altamente intercambiáveis. Eles são válidos entre si. Ainda que essa escala, onde nós temos, num primeiro nível, Caim que quer matar Abel, num segundo, o irmão que quer expulsar o outro, no terceiro, Marta que quer tomar a oportunidade de Maria, nós temos uma escala também, que não termina aí, que vai descendendo do óbito para uma atitude bem mais sutil. No caso do comportamento de Marta. E nesse meio, nós vamos ter inúmeras outras maneiras de atuação que vão representar exatamente o mesmo sistema. E tudo isso
deve ser medido em nós em pelo menos 3 dimensões. A literal, aonde eu e o outro são vistos no uso estrito do verbo, na ideia de matar, privar de vida, destruir, extinguir, na ideia de expulsar, repelir, excluir, e na ideia de tomar, apoderar-se, tirar, roubar. Mas ainda num ponto de vista simbólico, aonde eu mato, mas eu não extingo a vida. Como assim? Fulano está morto para mim a partir de hoje. Olha só a sutilidade do simbolismo, onde a gente se coloca exatamente na posição, na postura de Caim e Abel. Aliás, de Caim. Essa é a postura de Caim, né? Mas no conjunto, Caim e Abel. A expulsão pode ser simplesmente a exclusão. Eu estou do lado da pessoa, não expulsei do meu convívio, mas eu excluo ele das conversas, essa personalidade. E a ideia de tomar também no campo simbólico, né? Onde eu não tiro algo dele, mas eu tiro por intermédio da calúnia, da difamação, da hipocrisia. Então, notem como é abrangente a figura desse mito fundador. E é por isso que persistiu até hoje. Porque ele é útil em muitos níveis. E finalizando, nós temos que analisar também no campo da nossa intimidade todos esses níveis, pela inserção de todas essas dimensões literal, dimensões simbólicas na minha intimidade, onde o Caim em mim mata o Abel, mas onde o irmão em mim expulsa o filho pródigo, e onde a Marta em mim rouba a oportunidade de Maria. E é certo, meus irmãos, que nós poderíamos prosseguir. No entanto, isso tomaria muito tempo, porque é assim que são os simbolismos. E nós imaginamos ser mais útil, a partir do momento que levantamos a bola, deixar que cada um de nós marque seu próprio gol. E como faremos isso? A sugestão é que nós façamos a leitura da parábola do filho pródigo, tendo em mente esses elementos que nós juntos aqui debatemos. Essa parábola está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. E também do encontro de Jesus com as irmãs Marta e Maria, que está em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E a partir daí, façamos essa grande análise. Procuremos nos identificar com o filho pródigo e com o seu irmão, com Marta e com Maria, porque não tenhamos dúvidas. Não somos nenhum nem outro. Somos uma mescla de todos, assim como de Caim e Abel. Somos a mescla. Temos em nós Caim e temos em nós Abel. Temos em nós o filho pródigo e seu irmão. Temos em nós Marta e Maria. Comportamentalmente falando. E a partir daí, esse conteúdo será de grande utilidade para cada um de nós. Desejamos a todos uma semana de muita paz, de muita luz. Que assim seja.